Para começar, quero contar para vocês uma velha piada soviética dos tempos do Brezhnev. Um homem chega a uma banca de jornal, pega o Pravda, olha a primeira página e devolve sem comprar, e faz isso toda manhã. Depois de algumas semanas, o vendedor não aguentou e perguntou o que ele estava procurando: o obituário. Mas os obituários sempre são publicados na última página. Aquele que eu estou esperando vai estar na primeira. Você já entendeu sobre o que vamos falar neste vídeo? Sobre aquele que se achou mais um unificador das terras russas e, ignorando todas as normas do direito internacional e do bom senso, desencadeou no centro da Europa uma guerra sangrenta como não se via há 80 anos. Aquele que transformou a Rússia de uma quase democracia corrupta em uma ditadura mafiosa e centralizada pelos serviços secretos, onde a vida de uma pessoa comum foi desvalorizada em nome das ambições imperiais, não pelos caprichos do seu Führer imortal. Mas ainda assim, o tema central será a Federação Russa após Putin. E o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com o sistema que o ex-tenente-coronel da KGB construiu com tanto cuidado por mais de 25 anos? Ela vai desmoronar como o castelo de Sauron após o anel ser destruído? Ou, pelo contrário, vai se tornar ainda mais forte? A Federação Russa vai seguir o caminho das reformas e da democratização e o que isso significa para a Ucrânia e o mundo. Minha análise será construída exclusivamente com base nos fatos disponíveis, na experiência histórica de muitos séculos e nas particularidades do atual funcionamento da máquina estatal russa. No meu canal, só há conhecimento cientificamente fundamentado, então, para os fãs de tarólogos, feiticeiros e molfares, podem passar direto. E para aqueles que gostam de refletir bem, sejam muito bem-vindos. E sim, aqui tudo será o mais realista possível, sem ilusões ou fantasias. Meu nome é Semyon, canal Nikashu TV, e nós estamos indo para o mundo de um futuro próximo, para o mundo da Rússia sem Putin. A questão da transição de poder. Para prever os cenários mais realistas do desenvolvimento futuro da Rússia sem Putin, é preciso, antes de tudo, entender algumas teses objetivas. Antes de tudo, o ponto fraco de absolutamente todas as ditaduras, sem exceção, é a questão da transição de poder, o problema da sucessão ao trono. Ao contrário dos Estados democráticos de modelo ocidental, onde o procedimento de transferência de poder está previsto na lei, ou pelo menos existe sob a forma de tradições não escritas, as ditaduras baseiam-se, antes de tudo, na autoridade personalista de um líder específico. Por isso, a ditadura se distingue das monarquias absolutas clássicas. Afinal, carisma pessoal e influência sobre a sociedade não podem ser simplesmente transmitidos por herança ou por decreto sem que isso comprometa a estabilidade do próprio sistema. Afinal, um certo Luís XIV não precisava provar a ninguém porque era ele e não outra pessoa que deveria ocupar o trono francês. Seu poder era considerado sagrado e durante muitos séculos era transmitido exclusivamente de pai para filho ou de avô para neto, conforme o caso. Com as ditaduras modernas isso não funciona assim. Mesmo o filho de um ditador que de fato herdou o cargo ainda precisa literalmente provar sua própria força e autoridade para aqueles ao seu redor. Demonstrar que ele não é pior do que seu pai, ou até melhor. Лучше и жестче. Por exemplo, o ditador norte-coreano Kim Jong-un, ou como ele é frequentemente chamado, Kim III. Ele herdou o poder de seu pai, Kim II, mas para provar seu direito de dominar o Estado e o partido, nos primeiros anos de governo realizou expurgos entre a elite governante. O auge foi a prisão e execução do tio do ditador, Chan Song-taek, em dezembro de 2013, que antes era considerado a segunda figura mais importante na Coreia do Norte, Kim Jong-un. Acusou seu precioso parente de tentativa de golpe de Estado, corrupção e atividades antipartidárias. E chamou seu fuzilamento de limpeza do partido, livrando-o da sujeira. Putin não tem filhos, e se tiver com Alina Kabaeva ou outras amantes, eles provavelmente ainda não atingiram a idade necessária para administrar de forma eficaz um Estado supercentralizado. E mesmo que, até o momento da morte do anão costurado, eles já tenham crescido até uns 25 anos, não será nada fácil para eles simplesmente tomar o poder, porque o círculo de Putin simplesmente não vai permitir isso. Ali há lobos velhos e experientes, não vacile com eles, pois arrancam o braço até o cotovelo. Para que os supostos filhos de Putin tenham alguma chance, eles precisam ser preparados para governar desde já, sem esperar pela velhice avançada. Assim como Lukashenko cria seu querido Kolya praticamente desde o berço e o leva com ele para todos os países do mundo.
Ou como fez o presidente da Síria, Hafez Assad, ou do Azerbaijão, Heydar Aliyev. Eles prepararam seus filhos com antecedência, nomeando-os para cargos importantes do governo ainda em vida, para que toda a elite governante, dos mais baixos aos mais altos escalões, soubesse exatamente quem era o herdeiro e não tivesse dúvidas sobre a quem se curvar após a morte do líder antigo. Então a associação clássica ao trono na Rússia está definitivamente descartada. Próximo ponto. Em países com tradição democrática, a transição de poder é pacífica e sem derramamento de sangue. Em primeiro lugar, graças a instituições políticas e sociopolíticas fortes. Entre elas, o papel mais importante é desempenhado, é claro, por um parlamento independente, assim como partidos políticos concorrentes, tribunais independentes, organizações sociais influentes e uma mídia livre. Nada disso existe na Rússia, ou existe apenas para cumprir tabela. Afinal, todos os ditadores enfraquecem deliberadamente essas estruturas para que de forma alguma possam limitar seu poder. Como resultado, quando chega o momento da sucessão, não existe uma base confiável para uma transferência de poder pacífica e previsível. Após a morte de Stalin em 1953, não existia na URSS um mecanismo de sucessão claramente definido e funcionando. O vácuo de poder que se formou levou a uma luta de bastidores extremamente acirrada entre Beria, Malenkov e Khrushchev. O resultado da luta foi decidido não por votação, mas pela eliminação forçada do adversário, com a prisão e execução de Lavrenti Pavlovich. Seguindo essa tese, acrescenta-se que Gennady teme sucessores fortes, vendo-os como ameaça de golpe ainda em vida. Por isso ele se cerca de mediocridades cinzentas e silenciosas, ou então limpa ao máximo o campo político, tornando-o, por assim dizer, estéril. Foi exatamente assim que Stalin agiu, e é assim que Putin age também. Só que o primeiro usava métodos muito mais duros. No fundo, é basicamente um típico cosplay. Existem ainda vários detalhes importantes, mas que à primeira vista não são muito perceptíveis. Numa ditadura, o poder geralmente se sustenta ou no carisma do líder ou num equilíbrio complicado de forças entre grupos de elite que são leais pessoalmente ao ditador. Por isso, assim que o líder desaparece, o árbitro necessário deixa de existir. Assim, após a morte de Francisco Franco na Espanha em 1975, o sistema que ele construiu durante décadas começou a ser rapidamente desmontado. Mesmo tendo nomeado o rei Juan Carlos I como seu sucessor oficial, o país quase imediatamente tomou o rumo da democratização, pois os antigos mecanismos deixaram de funcionar sem a figura de Franco. Além disso, praticamente toda a ditadura é uma coalizão instável de forças de segurança, oligarcas e burocratas. Enquanto o ditador está vivo, eles são obrigados a cooperar entre si. Assim que ele desaparece, começa uma guerra de todos contra todos pelo poder supremo e pela redistribuição dos recursos. Por exemplo, após a morte de Mao Tse-tung em 1976, foram presos os membros da chamada Gangue dos Quatro, os aliados mais próximos de Mao. E o próprio rumo do desenvolvimento do Estado mudou radicalmente graças à política bem planejada de Deng Xiaoping. E por fim, o último detalhe é a especificidade do Estado tipicamente russo. Praticamente toda a história mostra que a troca de poder quase sempre é um ponto de bifurcação e instabilidade. Por exemplo, após a morte de Pedro I, devido à ausência de um mecanismo claro de sucessão ao trono, durante quase 100 anos qualquer troca de poder foi acompanhada de violência ou crise. E o regime soviético, o totalitarismo, apesar de sua força e solidez aparentes, nunca conseguiu institucionalizar a sucessão. Por isso, a decisão sobre quem ocuparia o cargo de secretário-geral sempre era tomada por meio de lutas de bastidores entre diferentes clãs da alta nomenclatura do partido. E mais uma vez sobre o modelo de governo de Putin. Ele é totalmente construído em torno da figura do árbitro supremo. A Assembleia Federal, os tribunais e o governo não possuem autonomia própria. Com o tempo, criou-se um sistema essencialmente corrupto, onde a lealdade vale mais que a competência e as conexões pessoais superam as instituições. Isso torna qualquer futura transição de poder extremamente dependente de fatores subjetivos, o que é um sinal clássico da vulnerabilidade de um regime personalista como o de Putin. No fim, nosso novo unificador das terras russas evita indicar um sucessor claro para manter o poder, mas acumula riscos, instabilidade e possível desordem futura. Até mesmo em um futuro próximo. Будущее. Como Putin pode deixar o poder? Esse fator também influenciará significativamente o caminho do desenvolvimento futuro da Rússia. E já adianto que não quero nem vou considerar de forma alguma as conversas de que Putin vai governar até o fim de seus mandatos constitucionais em 2030 ou 2036 e depois vai passar o poder para seu sucessor.
O cenário em que Putin simplesmente diz aquela frase bem conhecida por todos: "Eu estou saindo", e depois passa o resto dos seus dias tranquilamente pescando em algum lugar no Altai, é zero. Ele não é o tipo de pessoa que vai abrir mão do poder, mesmo quando essas mãos já estão envelhecidas e tremem de vez em quando. Não, muito provavelmente, quando chegar ao fim do mandato, a contagem dos mandatos vai ser zerada de novo, se até lá o anão envelhecido ainda for capaz de multiplicar qualquer coisa por zero. Vai aparecer uma nova Tereshkova e uma Duma obediente que mais uma vez vai reescrever as regras ou, no pior dos casos, inventar algum novo cargo para o Putin. Tipo Elbazi, como no Cazaquistão, ou vão chamá-lo de pai da pátria, ou como no Irã. Tem o presidente, mas acima dele tem o líder supremo e o líder espiritual da nação. Em uma palavra, com os governantes deles é uma ilegalidade tão descarada. É a primeira vez, por acaso? Por isso, na minha opinião, só existem 3 cenários realistas, como se diz por aí. Putin. E o primeiro deles é que Putin vai governar até o momento da sua morte biológica. E aí, ou ele será enterrado, ou talvez até embalsamado, como fizeram com Lenin na época. Vão colocá-lo ao lado do mausoléu na Praça Vermelha e obrigar todo mundo a ir lá e se curvar, igual faziam antigamente com os jovens pioneiros. Talvez aproveitem a situação, retirem a múmia de Vladimir Ilyich e só restem as cinzas de Vladimir Vladimirovich, com Putin escrito na entrada principal em vez de Lenin. E olha só, nem precisa mudar as 2 últimas letras, parece até feito sob encomenda. Mas falando sério, o cenário de governo vitalício do Putin me parece o mais objetivamente fundamentado. Afinal, a máquina estatal criada por ele mesmo é, em essência, um clássico universal para regimes personalistas. O líder mantém tudo sob controle enquanto estiver vivo. Ou seja, um sistema assim se baseia apenas na lealdade pessoal, já que a elite russa atual morre de medo de perder sua influência e os bilhões em contas secretas. E no caso da morte de seu macho alfa, naturalmente fará de tudo para que o líder governe o máximo de tempo possível. O segundo cenário é o oposto do primeiro, no sentido de que em algum momento a elite governante chega à conclusão clara e irreversível de que é melhor ficar sem Putin do que com Putin, e então eles o removem. Um típico complô e golpe no Kremlin, dos quais a história da Rússia já está repleta. Por exemplo, todo o século XVIII é uma era contínua de golpes palacianos, onde a troca de poder quase sempre era acompanhada de violência. Ao mesmo tempo mudava o líder, mas o sistema permanecia o mesmo. Aquela máquina estatal, formada durante o governo de Pedro I, praticamente sem grandes mudanças, existiu até a Revolução de 1917. As principais figuras se sucediam, mas a tirania autocrática permanecia inabalável. O mesmo pode muito bem acontecer com Putin. Ou seja, grosseiramente falando, o avô morreu, mas o legado dele continuou e seria melhor se fosse o contrário. E, aliás, o destino futuro de Putin após sua queda já não é tão interessante. Chefe caído deixa de ser chefe e vira apenas material descartável da história. Por sua vez, os fatores que mais obviamente podem motivar o círculo de Putin a se voltar contra seu próprio czar são simplesmente banais. A experiência histórica permite formular essa lista com bastante precisão, uma redução drástica dos recursos necessários para o enriquecimento pessoal, a ameaça à segurança pessoal, como medo de demissão ou prisão, uma grande derrota militar, impossível até para a melhor propaganda transformar em vitória. E, de modo geral, a perda de controle do ditador sobre o Estado, por exemplo, devido a uma doença grave ou simplesmente à progressão da senilidade. Como você pode ver, a nomenclatura mafiosa chequista russa sob esse regime autocrático será a última a se orientar pela opinião e necessidades das massas, guiando-se exclusivamente por interesses próprios. Se tudo vai bem, todos apoiam Putin, mas se surgem mais problemas do que conquistas do velho Führer, não hesitam em traí-lo. A política é assim cruel. Maquiavelismo em sua forma mais pura. E, finalmente, o terceiro cenário, tão amado e esperado por todos. Como Alexander Pushkin descreveu há 200 anos, a revolta russa é insensata e impiedosa. Ou seja, protestos populares em massa com a perspectiva de se transformarem em uma revolta armada e até mesmo em uma revolução completa, algo semelhante à famosa de 1917, e depois o enfraquecimento e até mesmo a possível desintegração do Estado russo em formações territoriais separadas. Sobre quais regiões russas podem ser as primeiras a sair da Federação Russa, eu analisei em detalhes em um vídeo separado. Recomendo a todos que assistam.
Naturalmente, do ponto de vista puramente emocional, para praticamente todos os ucranianos, exceto talvez pela famosa quinta coluna, esse cenário é óbvio e esperado. Para que o povo russo, enfurecido e meio faminto, se volte contra o czar, arraste Putin de seu confortável gabinete no Kremlin e o pendure pelos genitais na Praça Vermelha. Aliás, foi exatamente isso que os cidadãos tão gratos fizeram com o corpo do ditador fascista italiano Benito Mussolini, só que o penduraram pelos pés na praça principal de Milão. Em resumo, a opção em que o próprio povo derruba aquele por quem votaram tão fielmente me parece a mais correta e justa. Mas infelizmente a justiça na história é extremamente rara e assume formas nada agradáveis. Ainda mais porque meu canal não é só para conversar, mas para fazer as pessoas refletirem. A lógica e o bom senso dizem que o cenário de uma revolta popular ou revolução, nas condições atuais dentro da Rússia, parece, se não totalmente impossível, pelo menos muito improvável. A questão é que nós, ucranianos, e até mesmo os europeus em geral, por algum motivo achamos que, se de repente o povo sai em massa às ruas e exige algo, protesta, o governo necessariamente vai ceder, fazer concessões ou até fugir para algum lugar. Como Yanukovych fugiu para Rostov. Essa é uma opinião bastante equivocada. Afinal, por exemplo, os protestos em massa na Bielorrússia em 2020, que nem foi há tanto tempo, apesar de toda a sua dimensão e da clara justiça em protestar contra a evidente falsificação dos resultados das eleições, foram, no final das contas, brutalmente reprimidos. E porquê? Porque o aparato de segurança permaneceu absolutamente leal ao seu líder e, no momento crítico, não se recusou a cumprir as ordens. Pegou nos cacetetes e não só nos cacetetes. E daí as coisas aconteceram como aconteceram. Por isso, os cientistas políticos há muito tempo criaram uma fórmula. O destino da revolução é decidido não nas ruas, mas nos quartéis. Ou seja, a massa nas ruas é importante como catalisador. Mas o fator decisivo é o comportamento das forças de segurança. O Exército, a Polícia, a Guarda Nacional, o FSB, assim como várias unidades especiais que durante os anos de governo de Putin se multiplicaram em grande quantidade. Se forem leais ao poder e dispostos a usar a força, os protestos serão reprimidos, não importa o tamanho. Se as forças de segurança, especialmente seus comandantes, forem passivas, se recusarem a atirar nos manifestantes ou até mesmo passarem para o lado dos revoltosos, o regime inevitavelmente cairá, mesmo com um número relativamente pequeno de pessoas nas ruas. Como exemplo, durante o golpe de agosto de 1991, os generais do exército se recusaram a cumprir as ordens do Comitê Estatal de Emergência de reprimir os protestos com força e de limpar a Casa Branca dos apoiadores de Yeltsin. Ou a Revolução de 1917, quando os soldados da guarnição de Petrogrado, em vez de reprimir os protestos, passaram para o lado dos revoltosos e, assim, tornaram inevitável a abdicação de Nicolau II. De modo geral, uma análise objetiva permite tirar uma conclusão inequívoca. Na Rússia moderna, uma revolta puramente popular é muito improvável devido ao controle total das forças de segurança, à repressão e à ausência de uma oposição organizada dentro do próprio país. Porém, em caso de colapso total, como grande derrota militar ou crise económica como a Grande Depressão, podem ocorrer protestos em massa ou revoltas regionais que, com o enfraquecimento do poder, podem se tornar um cenário revolucionário. É o que chamam de Smuta, prevendo a possível desintegração da Federação Russa. Cenário: um piloto automático. Vou começar não com conclusões subjetivas, mas com conhecimentos puramente científicos. Existe uma área muito interessante na sociologia. Ela se chama funcionalismo estrutural. Resumindo bastante, a ideia é que qualquer sistema, seja uma pequena empresa, um fã-clube de alguma estrela pop ou um regime político, sempre e em qualquer circunstância trabalha, em primeiro lugar, para manter a si mesmo. Ou seja, a principal meta de qualquer sistema é a autopreservação, a manutenção do equilíbrio e a reprodução da sua própria estrutura. Por exemplo, em algum ministério hipotético é criado um novo departamento para combater, digamos, a pobreza. Mas com o tempo, a principal tarefa desse departamento passa a ser a preservação dos empregos dos funcionários e a obtenção de novos recursos financeiros, mesmo que a pobreza já tenha sido erradicada ou que os métodos de combate tenham se tornado ineficazes. Assim, tecnologicamente, a sobrevivência do sistema é mais importante que cumprir suas tarefas externas. E se o sistema deixa de gastar recursos para sua própria manutenção, ele simplesmente se desfaz. Agora vamos extrapolar tudo isso para a realidade russa. Então surge uma conclusão óbvia, mas muito desanimadora.
O cenário mais provável que espera a Federação Russa sem Putin é o cenário inercial. A Rússia continuaria voando no piloto automático, com a manutenção do sistema já existente, apenas trocando simbolicamente a figura principal. Se for para simplificar ao máximo, teremos uma espécie de Putin coletivo ou putinismo sem Putin, especialmente no curto e médio prazo. Ou seja, pelos próximos 5, 10 ou talvez até 20 anos após o desaparecimento de Putin do cenário histórico. Aliás, essa opção é universal, independentemente de Putin governar até a morte ou ser deposto, se ele conseguir nomear um sucessor como Yeltsin fez em 99 ou não. Imediatamente começará uma disputa pelo acesso ao trono. Nesse cenário, isso não tem nenhuma importância fundamental. E não se trata apenas de sociologia, mas também da psicologia das grandes massas populares. Para as pessoas, sempre é mais fácil manter tudo como está e não mudar nada. Viver por inércia. Se duvida, explicamos tudo de forma simples. A elite governante da Federação Russa inclui não só membros do aparato de segurança, mas o aparato burocrático, oligarcas leais ao Kremlin e líderes regionais em vários níveis. Querem preservar e até aumentar seus ativos e influência arduamente acumulados. Toda a elite russa, como um viciado, depende completamente do sistema criado por Putin. Afinal, ela lhes dá poder, muito dinheiro e a oportunidade de viver sem se preocupar com o futuro. Por isso, qualquer mudança radical após Putin, seja uma democratização limitada ou um colapso total, naturalmente ameaça suas posições e seu capital. Por isso, eles definitivamente vão preferir manter a estrutura da ditadura de Putin. Também não se deve esquecer que o Estado russo moderno é uma máquina burocrática complexa, com mecanismos bem ajustados que muitas vezes estão interligados de maneiras muito engenhosas e nem sempre compreensíveis para o cidadão comum. Isso inclui o FSB, a Guarda Nacional Russa, o Comitê de Investigação, o aparato de propaganda e o grande exército de mercenários criado por Putin, do qual não será fácil se livrar após a guerra com a Ucrânia. Tudo isso, na ausência de uma oposição real, não poderá ser simplesmente dissolvido com uma simples canetada. Por isso, qualquer um que assuma o trono de Putin, independentemente do sobrenome, achará muito mais fácil manter toda essa máquina, fazendo no máximo alguns expurgos superficiais. Ainda mais porque, com grande probabilidade, o novo czar será alguém vindo justamente das estruturas de segurança, mais provavelmente da KGB do que do exército. Como diziam na época de Andropov, será a Tcheca do Partido Comunista, não o Comitê Central. Algum general hipotético ou uma pessoa ligada à Lubyanka. No geral, na política interna da Federação Russa, esse cenário inercial com certeza vai significar a manutenção do controle rígido do Estado sobre a sociedade, o que inevitavelmente será acompanhado por repressão, censura e propaganda em massa. Se algo mudar nessa realidade pós-Putin, será apenas o fluxo de distribuição de recursos em favor de novos favoritos e pessoas próximas à figura do novo autocrata de toda a Rússia. O Ivan comum não vai ganhar nada desse banquete de petróleo e gás. O que há para surpreender? Afinal, como é costume antigo na Rússia, nem cachorros passam da soleira. Cenário 2. Khrushchev ou Gorbachev. Apesar do medo da incerteza ser o fator mais forte de coesão em torno do novo czar e dos grupos por trás dele, no entanto, permanece um problema importante que pode levar a certas mudanças dentro da Federação Russa. Esse problema é de natureza puramente econômica. O putinismo externamente estável, sem Putin, inevitavelmente enfrentará o fato de que a economia russa já está há muitos anos em estagnação, mantendo sua natureza baseada em matérias-primas. Em condições de atraso tecnológico e manutenção das restrições das sanções, isso significará apenas uma crise adiada. Não há sintomas externos aparentes, mas a doença não desapareceu. Outra questão importante é a dependência económica crescente e acelerada em relação à China. A atual guerra russo-ucraniana já transformou Pequim no principal mercado para os recursos energéticos russos e, ao mesmo tempo, no principal fornecedor de tecnologias militares, especialmente de componentes para drones. Até mesmo especialistas bastante leais ao Kremlin alertam sobre o perigo de uma integração excessiva com a China. Assim, nessas condições, surge a possibilidade de um cenário diferente do primeiro. Um cenário de liberalização limitada, novamente mantendo os fundamentos do atual sistema de Putin. Ou seja, se o sucessor de Putin for forçado a seguir o caminho de Khrushchev ou do início de Gorbachev. Ou, se tivermos muita sorte, implementar o cenário chinês de reformas segundo a receita do inesquecível Deng Xiaoping.
Falando de forma mais simples, tornar a economia russa mais competitiva no mercado mundial, mas mantendo o poder nas mesmas mãos. Cientistas políticos às vezes chamam esse cenário de vitória dos tecnocratas ou pragmáticos sobre os Siloviki, embora essa visão não seja totalmente objetiva. Não é obrigatório que o novo presidente seja necessariamente um tecnocrata ou liberal. Fazem parte desse grupo o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. O trono pode ser ocupado ainda por um ex-general do FSB. Só que as decisões dele podem ser um pouco diferentes, mais sensatas e calculadas. Afinal, por mais que os aliados de Putin tentem se mostrar fortes, muitos deles sofrem enormes prejuízos com as sanções e o isolamento internacional. Por isso, se o novo chefe do Kremlin tiver uma visão relativamente racional e pragmática, pelo menos na área económica, a elite russa pode facilmente iniciar uma espécie de nova distensão. Pelo menos para restabelecer os laços económicos com o Ocidente e reduzir o risco de sanções pessoais. É indiscutível que existam pessoas assim no círculo de Putin agora. Pessoas que não ligam para seu povo, mas entendem que é preciso comerciar com o Ocidente de forma sistemática e mutuamente vantajosa, mesmo sem amizade. Por exemplo, Putin tomou a decisão final sobre a invasão em grande escala da Ucrânia em setembro-outubro de 2021 e compartilhou seus planos com um círculo muito restrito de pessoas. Menos de uma dezena com certeza, mas já em poucos dias essa informação chegou ao chefe da CIA, William Burns. E nos dias 20 e poucos, Biden realizou uma reunião com os chefes das agências de segurança dos Estados Unidos. Uma semana depois, todos os meios de comunicação já falavam sobre a invasão planejada. A pergunta é, então quem é o topeira? Com certeza não é a vovozinha que varre os tapetes nos gabinetes do Kremlin. Eles mesmos vazaram informações ultra-secretas ao Ocidente para tentar impedir o ataque de Putin. No entanto, eles subestimaram o grau de teimosia e lentidão do seu principal czar velhote. Mas não se apressem em comemorar, pois esse cenário é bem menos provável que o anterior. Mesmo que um Khrushchev 2.0 acabe no comando do Kremlin, é praticamente certo que o Bloco de Segurança vai colocar obstáculos em qualquer transformação liberal. Acostumados à permissividade putinista, membros da elite de segurança resistirão a tentativas de limitar sua influência e acesso a recursos. Agora resta saber quem sairá vencedor. O resultado pode ser realmente imprevisível. No entanto, em qualquer caso, o novo líder, que não possui o carisma ou o status sagrado de seu antecessor, vai precisar de sua própria base de apoio. A forma mais fácil de conquistar popularidade interna e reconhecimento externo é eliminar os aspectos mais odiados da política anterior. Exemplo: libertação de presos políticos, redução da censura e diálogo com o Ocidente. Muitos historiadores também destacam um princípio de ciclicidade histórica. Dizem que a história russa quase sempre se desenvolve segundo o princípio do pêndulo, ou seja, um período de centralização rígida e conservadorismo é substituído por um período de reformas e modernização. Por exemplo, após o liberal Alexander I, veio o gendarme da Europa, Nikolai I, depois, novamente, o liberal Alexander II, a abolição da servidão, e após ele, o conservador Alexander III. Embora, na minha opinião, essa teoria seja bastante forçada. De modo geral, a probabilidade de surgir um líder moderado assim pode ser considerada média. No entanto, é necessário enfatizar mais uma vez que esse líder, muito provavelmente, não agirá por algum tipo de nobre convicção democrática, mas sim exclusivamente por cálculo pragmático. Por isso, as reformas iniciais podem ser apenas cosméticas e seu sucesso vai depender de a sociedade, que foi reprimida, conseguir se engajar no processo antes que o regime político na Federação Russa volte a se fechar mais uma vez. Cenário 3. E por que seríamos piores que a Coreia do Norte? Esse cenário é o oposto direto do anterior e consiste no fato de que, após Putin, chegará ao poder um Führer ainda mais rígido e radical. Algo como um Stalin 2.0 ou um análogo a Kim Jong-un. Poderia parecer, como poderia ser ainda mais rígido depois do que a Rússia está passando agora. Será que é possível apertar ainda mais os parafusos? Acredita em mim, acontece que é possível. E muito. Primeiro, é importante entender que durante a guerra russo-ucraniana surgiu entre os agentes de segurança uma camada influente de conservadores radicais, chamados Falcões. Entre eles estão o assistente e ex-guarda-costas de Putin, Alexei Dyumin, e o vice-primeiro-ministro Dmitry Patrushev, filho do antigo amigo de Putin, Nikolai Patrushev. Essas pessoas e outros funcionários e agentes de segurança de menor escalão já afirmaram diversas vezes que acham os métodos atuais de liderança pouco decisivos.
que segundo eles é necessária uma mobilização total da economia e da sociedade, além da transição de ambas para uma lógica de guerra. É isso aí. Portanto, se o novo czar estiver hostil em relação ao Ocidente, a probabilidade de endurecimento das políticas interna e externa da Rússia é praticamente garantida. Aliás, ainda há muito espaço para apertar os parafusos. Por exemplo, restaurar a pena de morte. Formalmente, ela ainda está em vigor, mas desde 1996 ninguém foi executado na Rússia. Pelo menos de acordo com a lei, porque existe uma moratória. Embora isso não tenha impedido o próprio Prigozhin de praticar execuções com marretas contra membros do Wagner que cometeram infrações. E aqui, se a moratória for cancelada, será fácil organizar julgamentos exemplares, como em 1937, para assustar ainda mais a sociedade e as elites, com o objetivo de garantir obediência. Как там говорится, бей своих, чтобы чужие боялись. Também é possível continuar reforçando a censura na internet. Esse é o caminho mais promissor. Como dizem os especialistas, seguir o caminho da criação de um Cheburnet russo soberano. Ou seja, tentar cortar completamente o Runet da rede mundial, criar sua própria versão de firewall. Implementar o seu próprio mensageiro nacional Max, que já de brincadeira é decifrado como policial no seu telefone. E ao mesmo tempo bloquear ao máximo serviços de VPN populares que permitem contornar as restrições. Aliás, como é o certo, pessoal, dizer Max ou Ma? Escrevam nos comentários. É possível fechar totalmente as fronteiras, como na URSS, e impor mobilização forçada do trabalho em setores específicos. Por exemplo, na agricultura, onde quase ninguém quer trabalhar, exceto talvez os migrantes da Ásia Central. Pode-se nacionalizar em massa, ou seja, simplesmente tomar certos empreendimentos. Alguns resultados disso já estão acontecendo. Também é possível intensificar a propaganda dos chamados valores tradicionais, proibir completamente o aborto e os contraceptivos, aumentar o papel da ortodoxia e, de modo geral, da religião na educação e na esfera cultural. Em resumo, ainda há muito espaço para avançar. A chance de um governante mais cruel assumir o poder na Federação Russa é alta, principalmente se a transição ocorrer durante uma crise militar grave. Nessas situações, cresce muito a demanda por uma mão forte e alguém sempre surge. Basta lembrar de 1999, da Chechênia e das explosões em massa de prédios residenciais. Também temos um vídeo separado sobre isso. Que futuro espera a Ucrânia? Naturalmente, ao analisar todas essas opções, surge automaticamente uma pergunta bastante lógica. E o que espera a Ucrânia em cada um desses cenários? Afinal, onde estamos nisso tudo? Vou dizer o seguinte para vocês. Cada um dos cenários de desenvolvimento mencionados vai depender diretamente de um único fator. Vai haver guerra naquele momento ou as hostilidades ativas vão cessar? Muito provavelmente vão ser congeladas. No caso da realização do cenário mais óbvio, o putinismo sem Putin, se a guerra não tiver terminado até esse momento, é muito provável que ela continue. Com intensidade semelhante, o novo czarzinho não vai arriscar mudar o rumo de forma brusca, principalmente porque a guerra serve para consolidar as elites e desviar a atenção dos problemas internos. Ao mesmo tempo, são possíveis pausas táticas na linha de frente para reagrupamento, mas não tréguas completas. Mas se ainda assim a guerra for congelada ainda durante os anos de governo de Putin, é improvável que seu sucessor se arrisque a atacar imediatamente dessa forma. Mas certamente ganhará forças para uma possível revanche. Certamente continuarão a agressão híbrida, ataques cibernéticos e tentativas de desestabilizar a política interna da Ucrânia. Nesse cenário, a Ucrânia permanece no chamado modelo israelense, ou seja, de mobilização constante da sociedade e do Estado. Falando de forma bem simples, haverá uma Guerra Fria versão 2.0 entre os dois Estados, com um sério risco de uma nova fase quente. Se moderados reformistas e tecnocratas chegarem ao poder, aí sim a Ucrânia terá muito mais chances de um desenvolvimento pacífico e normal. Se a nova liderança da Federação Russa estiver disposta ao diálogo com o Ocidente civilizado e à retirada de pelo menos parte das sanções, o Kremlin certamente atenderá à exigência de acabar com a guerra. Muito provavelmente vão congelar as hostilidades na linha de frente atual por tempo indeterminado. Nem vale a pena sonhar com a retirada das tropas russas dos territórios ocupados. Nenhum governante russo aceitará isso, nem mesmo o mais pró-Ocidente e liberal-democrata. Entregar terras conquistadas é suicídio político para qualquer presidente da Federação Russa. Uma fraqueza dessas não será perdoada não só pelos linha dura do aparato de segurança, mas também pelo interior conservador da Rússia. Mas se até o momento da transição de poder a guerra já tiver terminado, então os acontecimentos vão se desenrolar pelo mesmo roteiro.
Mas como sempre haverá o risco de retrocesso no Kremlin, a Ucrânia precisará manter e desenvolver seu poderoso complexo militar industrial, só por precaução. De qualquer forma, essas opções são as mais ideais para a Ucrânia, pois não só abrirão caminho para uma verdadeira recuperação económica, mas também darão a oportunidade de se integrar plenamente às estruturas da União Europeia e da OTAN. Mas se no Kremlin acabar ficando Putin, nem que seja ao quadrado, ao cubo ou até à quarta potência, aí sim a Ucrânia certamente não terá nada de bom pela frente. Se a guerra não estiver congelada na transição de poder, ela não só continuará, mas também se intensificará. É quase garantido que uma nova mobilização será anunciada na Rússia, muito mais ampla e rigorosa do que em 2022. E se a guerra for congelada, o novo czarzinho quase inevitavelmente irá descongelá-la nos próximos anos. Pelo menos depois, um inimigo externo é necessário para garantir a legitimidade. Aliás, propositalmente não estou considerando os fatores ligados às armas nucleares, embora todos devamos mantê-los em mente. De qualquer forma, independentemente do cenário, o fator-chave para a Ucrânia continua sendo a preservação da sua própria autonomia interna e o apoio do Ocidente. Mesmo com o tão falado de gelo, o imperialismo russo não vai desaparecer instantaneamente, ele pode simplesmente entrar em uma fase latente. Seria bom se ele continuasse lá. Conclusões nada animadoras. Assim, o cenário mais realista para uma Rússia sem Putin é uma troca decorativa da figura principal, mantendo o sistema de Putin. Essa previsão é confirmada por processos históricos, pela estrutura dos detentores do poder e avaliações atuais de especialistas. O putinismo não foi construído para sobreviver ao seu criador. Pelo menos numa primeira fase, inércia, continuidade, esse é o cenário de curto prazo mais provável para a Rússia. As elites farão de tudo para manter o status quo, visando sua própria segurança e a preservação de seus capitais. E embora o putinismo sem Putin pareça a opção mais lógica, ainda existem vários chamados cisnes negros que podem frustrar esse cenário. Em primeiro lugar, isso é a guerra na Ucrânia e o confronto com o Ocidente em geral. Uma possível derrota militar e a contínua pressão das sanções criam uma carga que até mesmo um sistema tão poderoso pode não suportar, principalmente se líderes menos competentes e visionários substituírem Putin. Os gastos militares em constante crescimento inevitavelmente levam ao aumento de impostos, principalmente para as pequenas empresas, além de causar inflação. Esses são exatamente os fatores críticos de risco. A rivalidade interna entre as elites também pode desempenhar seu papel, ou como os cientistas políticos chamam, a disputa entre facções do Kremlin. Putin já há mais de um quarto de século atua como árbitro supremo, supervisionando os numerosos grupos de poder. Sem a autoridade dele, os conflitos ocultos pela redistribuição de poderes e propriedades podem passar para uma fase aberta. Ainda mais, qualquer novo líder ou grupo não terá o mesmo nível de apoio quase sagrado que foi construído em torno de Putin ao longo de décadas. Eles precisarão aumentar o terror, buscar popularidade com reformas ou ao menos fingir que as fazem. E para deixar tudo absolutamente claro, vou destacar isso especialmente. Apesar de difícil admitir, a transição da Rússia para uma democracia ocidental nos primeiros anos e até décadas após Putin parece ser a opção menos provável. O sistema está profundamente enraizado no controle das forças de segurança. As instituições políticas funcionam apenas de fachada e a sociedade civil foi ou expulsa do país ou completamente desmoralizada e desorganizada. Portanto, a longo prazo, a Rússia provavelmente passará por uma transformação gradual, seja em direção a um autoritarismo mais racional ao estilo chinês, seja para uma ditadura ainda mais fechada nos moldes da Coreia do Norte ou do Irã. É isso por hoje. Obrigado por assistir, obrigado a todos os espectadores e obrigado aos patrocinadores pelo apoio ao canal Finançovo. Sem vocês seria difícil fazer vídeos como este. Сложно. Всем пока.